In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Que rico esse evangelho, né? Bem, mas hoje, só para situar, celebramos na quinta-feira da 24ª semana depois de Pentecostes, a última do ano litúrgico, e que nos coloca, não esquecer o assunto, nos coloca essa semana toda. Já vimos nos ofícios da manhã, de leituras e de laudes de manhã, nos colocam todos diante do, como dizia ontem, diante do grande castigo. E hoje celebrando a vigília de Santo André, que é um dos apóstolos mais queridos na Europa, na Itália. Quase não há homem que não se chama André. Quase não há homem que não se chama André. Chega lá e diga Andréa e todos os damos de presente. Então, esse texto rico, belo, né? Da vocação dos apóstolos. De 4, né? Apóstolos. Entre os quais André, irmão de Pedro, aliás, aquele que levou Jesus a Pedro. Viram? Aquele que levou Jesus a... Disse que religioso André. Já era discípulo de João o Batista. Né? Esperava ansiosamente, com todo Israel, esperava ansiosamente a vida do Messias. Né? Então, esperava ansiosamente a vida do Messias. E também temos aí esse Natanael, que merece um elogio de Jesus, né? Como um verdadeiro israelita. E eu fico lembrando de, agora recentemente veio à luz uma entrevista, um escrito que Bento XVI respondeu aí a uma revista alemã. Já outra vez, nós já comentamos aqui, ele tinha dito que, de fato, aquele último documento vaticano não é magisterial, não é de Romano Pontífice, mas de uma das congregações, que falava sobre, durante o pontificado dele, aliás, né? Saído durante o seu pontificado, falando sobre os judeus, ele já dizia que aquilo precisava de algumas retificações, precisava aprofundar, era assim, mas não era bem assim, não. Já falei sobre isso aqui. E agora ele saiu tentando aprofundar um pouco, né, tentando trazer mais luzes sobre aquele documento. E, bem, ele tenta, digamos, porque no documento ele diz que não, judeus e católicos têm o mesmo Deus e não há que... não, a igreja não tem uma missão diante dos judeus. Como assim? Como é que é? Alguém entendeu? E o Ratzinger, então, agora veio ajuntando, então. Bem, mas temos um diálogo. A igreja não tem missão, mas tem um diálogo. Deve ter um diálogo com os judeus. Diálogo? Como assim um diálogo? Toma lá, dá cá. Como é que fica isso? Dialogar? Não, tudo errado. Tudo errado. A igreja é mestra, doutora. E os judeus não têm o mesmo Deus que nós temos. Eles têm um chamado a conhecer a Deus, da própria divindade, do Deus vivo e verdadeiro. Eles eram, até a vinda de Jesus, aqueles que tinham a verdadeira religião. A verdadeira religião. Eu digo mais. Bom, tem padre que diz mais. Tem aí padre que diz que... teólogo, né? Que diz que os grandes em Israel professavam a Trindade. Assim Abraão, assim Moisés, assim Davi, assim os profetas. Não digo tanto. Já expliquei isso aqui, não digo tanto. Não é uma questão de
dizer já todo o mistério da Trindade, isso só Jesus poderia nos revelar. Isso é uma coisa que só Jesus, é da missão de Jesus, revelar a Deus, o Deus único e verdadeiro, né? E revelá-lo em si, revelá-lo em si. E enviá-lo a nós pelo Espírito Santo, daí porque o filioco, né? Procede do Pai e do Filho, ele não o envia. Isso só cabia a Jesus fazer. Só cabia a Jesus fazer. Mas digo que sim, já o Antigo Testamento e nele estes grandes patriarcas e profetas do Antigo Testamento, conhecendo e pregando a Deus, tinham uma abertura para a Santíssima Trindade. Tanto que esse termo que Jesus ainda hoje usa no Evangelho, chamando-se de Filho do Homem, é forjado nos profetas, Ezequiel, Daniel, forjado nos profetas, que viram Jesus. Né? E que dizer de Abraão, que prestou homenagem a Melquisedeque, né? Figura de Jesus no Antigo Testamento, e assim por diante. Então, Israel tinha uma abertura, tinha a capacidade, a possibilidade de acolher a pregação de Jesus. Mas sim, Jesus foi enviado. Isso é uma missão, isso é missão. Por que trocar palavra? Ficar querendo fazer jogos de palavras. Jesus recebe do Pai a missão de vir. Mas vem a quem? Não vem senão, diz ele mesmo, a boca da verdade. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, como é que fica? Então Jesus não tem missão nenhuma. Não foi feita a missão. Porque se não há missão para os judeus, então Jesus não é missionado pelo Pai e não houve missão. Ele veio lá dialogar com os judeus. E dialogou bem, né? Chamou eles de filhos do demônio, filhos de Lúcifer, de Satanás. Dialogou muito profundamente. Né? Então, queridos, temos uma missão a todo mundo, a começar pelos judeus. A começar pelos judeus. Foi ali que Jesus começou. Foi ali que Jesus começou. E só depois dele que a igreja expandiu-se para todos os povos. Tá? Não que ele não tenha pregado também alguma coisa, mas ele disse essa palavra à estrangeira. Eu não fui enviado senão aos filhos de Israel. Tá? Não se dá aos porcos as pérolas. Tá? E assim por diante. Então, as palavras de Jesus. Sim, Jesus tinha uma missão e em primeiríssimo lugar esta missão era evangelizar os judeus. Eles precisavam conhecer o mistério de Deus. Eles precisavam ser redimidos pelo sangue de Cristo. E até hoje, se os judeus ainda se encontram sobre a maldição, é porque ainda não foram evangelizados. Ainda não terminou a nossa missão junto deles, a missão da igreja junto deles. Eles ainda precisam chegar a confessar conosco quem é Jesus, quem é Deus, conhecer o Deus vivo e verdadeiro que eles não conhecem, enquanto não conhecerem a Santíssima Trindade. Tá? Não conhecem. Não tem o Deus vivo e verdadeiro. Se tantos já não tinham na época, porque tinham se fechado. Olha, veja, eles tinham se fechado completamente à Trindade. É isso que foi o problema deles. Eles se fecharam ao anúncio à Bíblia, ao Antigo Testamento, à experiência dos patriarcas, dos profetas. Se fecharam aquilo. Né? E não foram capazes de se abrir, nem na presença de Jesus, com toda a sua palavra, com todos os seus milagres, com sua morte e ressurreição. Não foram capazes de se abrir. Mas aqueles dentre eles que eram verdadeiros israelitas, estes vão se convertendo. Naquela época e hoje. Né? Então estão aí a vocação desses 4 apóstolos, entre os quais Santo André. Né?
cuja vigília celebramos. Então, se naquela época tantos os judeus já tinham deturpado a verdadeira religião, que não estava mais neles, a verdadeira religião, e eles não eram capazes de abrir-se para a Trindade, que dizer hoje dos judeus sionistas? Que dizer hoje de tantos e tantos judeus sionistas? Tá? De Israel, onde eu vi Netanyahu elogiando a si e a Israel por sua abertura ao LGBT+, né? Bota agora eles fazem assim, LGBT, o sinal depois de mais, porque tem tantas letras aí, né? Então, todos enganados, não conhecem a Deus, não conhecem a verdadeira religião, não conhecem o Santo Evangelho, não conhecem a Jesus, não conhecem a Trindade, não tem o mesmo Deus nosso. Tá? Estes não têm. Tiveram aqueles que aderiram, finalmente receberam, acolheram, abriram-se aqueles que, como os apóstolos, como Maria, como José, como João, como Paulo, foram se abrindo. Os outros não tinham um Deus verdadeiro. Não tinham sequer mais a capacidade de receber, de acolher a revelação divina. Cuja missão, recebeu do Pai Jesus. Esse primeiro lugar para o judeu. E se nós temos alguma missão, o primeiro lugar é para os judeus. Nossa primeira missão é para com eles. Ainda segue, a nossa primeira missão é para com eles. Se nós temos que evangelizar o mundo, comecemos por Israel. Se temos que evangelizar o mundo, devemos começar por Israel. É todo o contrário daquilo que hoje essa novela teologia, de que segue esse grande teólogo Ratzinger ensina. Não. Tudo ao contrário. Não é questão de diálogo, é questão de evangelização. A nossa missão junto deles. Abrir essa cabeça dura serviço dos judeus para que se submetam ao Deus único, uno e verdadeiro. O Deus único e verdadeiro. Se abram à Trindade. Se fecharam completamente. Hoje, mais do que nunca, os sionistas se fecham a Deus, simplesmente a Deus. Até a Deus se fecham. Até a Deus. Completa. Qualquer conceito de Deus. E antes, mais a Lúcifer. É este mundo. Olha, a nova ordem mundial, vem tudo deles, gente. Nova ordem mundial, Illuminatis, maçonaria, comunismo, capitalismo, todos os males vêm dos judeus. Todos os males vêm dos judeus. Por quê? Porque não tem o Deus verdadeiro. Não se abriram à revelação, à missão de Jesus. Não se abriram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.